Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui pela TV Tributária e pelo nosso canal no Instagram, né? Assunção e Carneiro, Advocacia Tributária. Antes de mais nada, curta, compartilhe esse vídeo, Dê joinha. se inscreva, dê o joinha, porque isso ajuda bastante na nossa divulgação, né? E hoje a gente está trazendo um instituto que é muito importante para o direito tributário, né? Exato. Que é a inscrição em dívida ativa e o seu momento e as consequências, né, dessa inscrição na dívida ativa. Isso, exatamente. Explica um pouquinho. A gente vai falar sobre a importância, não é, da inscrição do débito em dívida ativa e o que isto significa. Para começo de conversa, a gente vai tentar acabar com uma lenda urbana. Qual é? A de que o débito inscrito em dívida ativa já não estaria mais prescrito. Muita gente diz isso. O débito está inscrito em dívida ativa, portanto, a gente não pode mais considerar a sua prescrição. Não tem nada a ver. A inscrição em dívida ativa não tem relação com a prescrição do crédito tributário. Na verdade, a inscrição do débito em dívida ativa é, digamos, um ato preparatório, não é? De aferição da legalidade do crédito tributário, até porque a inscrição do débito lá na dívida ativa, a certidão de dívida ativa, deve refletir exatamente o processo administrativo que deu origem ao crédito tributário. Então, nós não podemos falar que a inscrição do débito em dívida ativa acaba com a prescrição, faz com que o contribuinte não possa mais falar na prescrição do crédito tributário. Não tem qualquer relação. As hipóteses em que a prescrição do crédito tributário é afetada estão todas na legislação. Por exemplo, a citação, o despacho que dá a citação na execução fiscal, o parcelamento, não é? São hipóteses descritas no Código Tributário Nacional que têm a ver com a prescrição, com o prazo de prescrição. Mas a inscrição do débito em dívida ativa não tem qualquer relação. Portanto, que isto fique claro. Inscrição do débito em CDA não tem relação com contagem de prazo prescricional. Outra informação muito importante que muitas vezes acontece, que as pessoas não têm muita noção, na verdade, é a questão do momento em que é escrito em dívida ativa, né? Se eu já posso fazer uma transferência de imóvel, se eu já posso resguardar meu patrimônio, por exemplo, minha empresa teve um problema fiscal. E aí eu estou querendo proteger um determinado bem daquela empresa, né? Digamos que seja um apartamento, né? Um bem imóvel. E aí eu já posso, a partir da dívida inscrita, eu posso ou não fazer essa transferência desse imóvel. Isso seria uma fraude de execução ou não? Como é que ficaria nessa história? Porque se a gente for parar para pensar, isso também é um mito, né? Sim, exatamente. Isto sim tem relação com a inscrição do débito em dívida ativa, não é? A inscrição é um marco temporal que os tribunais usam para saber se o contribuinte fraudou ou não a execução fiscal, não é? Por quê? Quando a Fazenda Pública, né, Procuradoria de Municípios, de Estado, Procuradoria da Fazenda Nacional ajuiza a execução fiscal, se o contribuinte não fizer o pagamento daquele crédito, não é? O fisco vai atrás de bens possíveis para a penhora, dinheiro, bens imóveis, enfim, o que ele achar, títulos, não é? O que ele achar, o que a Fazenda achar, será pedida a penhora desse bem, não é? Do dinheiro, a penhora online do dinheiro, de carro, enfim. O que acontece então? Uma vez que o débito foi inscrito em dívida ativa, esta inscrição é um marco temporal para se saber se o contribuinte se desfez do seu patrimônio para fins de fraude à execução fiscal. Tentar Por uma exemplo, tentativa, né, exato, de vamos feito lá do fisco. para um exemplo. Estou com vários débitos, como você falou, tá? E aí me bate o medo, eu começo a me desfazer do patrimônio. Mando para filho, constituo uma outra pessoa jurídica, vendo, não é? Isso. Se o débito, se o meu passivo já estiver inscrito em dívida ativa e a Fazenda depois em execução fiscal verificar, por exemplo, que eu já não tenho mais nada para garantir, não é, o pagamento daquele crédito, e aí, hoje com os instrumentos de pesquisa, ela demonstra, olha, juiz, o executado, não é, fraudou a execução, porque quando ele começou a se desfazer dos seus bens, o débito já estava inscrito em dívida ativa.
E aí sim, então, a data de inscrição, o fato de o débito já estar inscrito em dívida ativa se torna relevante. Neste caso, é bem diferente da prescrição, não é? A prescrição, como eu disse, as hipóteses que são relevantes para a contagem de prazo prescricional estão descritas na legislação. E a inscrição do débito em dívida ativa não tem nada a ver. Realmente são institutos diferentes, né? Mas nesse caso específico, fraudamos uma execução fiscal, né, Tá. no caso. Uhum. Eu vou ter algum tipo de consequência? Sim. Ou somente vai ser desfeito aquele negócio jurídico e vai voltar ao que era antes? Tem algum tipo de multa? Na verdade, isso não é pouco, isso não é só. Né? Desfazer todo o negócio jurídico, você tem prejuízo para terceiros. Dependendo de como Depende da for, situação. né? Porque a gente está falando aqui de relação, por exemplo, deixa um exemplo aqui, de pai e filho fazendo Exato. Agora, por exemplo, eu vendi o patrimônio. apartamento para uma outra pessoa. Não é? E se isto for considerado fraude e execução, o negócio vai ser desfeito. O terceiro que pagou provavelmente vai ficar no prejuízo. Ele vai ter que ir atrás daquele dinheiro. Entendi. Entendeu? Realmente Então, assim, isso não é pouco, isso é muita coisa. É na uma verdade. consequência realmente bem grave. E a gente tem algum instituto a mais, alguma peculiaridade a mais que a gente pode trazer agora para os nossos contribuintes que estão vendo a gente? Na verdade, é uma orientação no seguinte sentido. Se a CDA, a certidão de dívida ativa, deve refletir o processo administrativo, Certo. o contribuinte, por meio do seu advogado, em eventual execução fiscal, deve verificar se a CDA cumpre os requisitos da legislação, não é? Se todos aqueles elementos que tanto o Código Tributário Nacional como a própria Lei de Execução Fiscal determinam que estejam na CDA, se eles não estiverem lá, aí o contribuinte, como defesa prévia, por meio de uma exceção de pré-executividade, por exemplo, pode alegar a nulidade daquele título executivo, não é? Então, aí vai uma dica, porque a CDA, que reflete o controle de legalidade por meio da Procuradoria da Fazenda, deve estar muito bem feita. Até a própria assinatura do procurador-chefe, eventualmente, deve constar da CDA, não é? Porque senão é um documento apócrifo, que a gente chama, né? Sem assinatura. Imagina você, uma CDA que está executando imposto de renda, um débito relativo ao imposto de renda, mas não diz que ali a natureza daquele tributo é de imposto de renda. Entendeu? Então, o período ao qual se refere o débito, entendeu? Então, tudo isto precisa estar na certidão de dívida ativa, não é? E os advogados precisam ficar atentos a estas questões. Aí já fica uma dica para vocês, né, que nos acompanham, né, pelas nossas mídias sociais, de que efetivamente existe um marco temporal, né, que é um momento da inscrição na dívida ativa, e que essa inscrição é importante para várias situações, como a gente trouxe aqui. Exato. Né? E fica a dica aí para os advogados, para os contribuintes, para tentar ter atenção. Para ter o advogado para ter mais sucesso em eventual defesa, o contribuinte demandas. para se livrar de um débito, não é? Que é muito interessante. E os nossos amigos procuradores também, né? Porque não para terem eles atenção. Se bem que a realidade do Pará é bem distinta, né? Porque aqui no Pará, salvo engano, é o único estado do Brasil em que a inscrição do débito em dívida ativa é feita pela Secretaria da Fazenda, não pela Procuradoria. Isso é uma particularidade nossa. Aqui do estado do Pará, porque no caso da União, a inscrição, a Receita Federal manda o débito para a Procuradoria da Fazenda para que ali se faça a inscrição da dívida na dívida ativa, não é? Aqui no Pará não é assim que funciona, não. Já chega na Procuradoria do Estado pronto para a execução fiscal. O Pará é a sua peculiaridade. Exatamente, né? Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Então, até a nossa próxima semana. Um bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Não se esqueçam, por favor, de dar joinha lá neste vídeo que será colocado no canal, de se inscrever no canal e também de compartilhar esta publicação.